Exato. Zé Luís, já te conto o que é que de insólito, ou de mais insólito, te aconteceu numa viagem de avião. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite, bom dia. Bom dia. Olha, estava a ouvir-vos e estava também realmente a pensar algumas coisas insólitas que já me aconteceram e, de certa forma, acho que tenho cromos para essa caderneta toda. Acho que preencho essa caderneta em vários níveis. Mas olha, ainda recentemente aconteceu-me adormecer ali um pouco antes do avião levantar voo, porque eu dá-me sempre ali uma pequena soneira naquele momento em que o avião se está a preparar para levantar. E quando senti assim uns movimentos e quando acordei estava uma senhora deitada ao meu lado a ser envolta em médicos e toda a pessoa tinha se sentido. Ela estava de olhos abertos, mas estava a ser atendida por médicos e por pessoas ligadas à saúde, não era porque a senhora reiki. tinha se sentido mal. Não, mas o que é incrível é que eu estava ali a dormir, não é? E de repente estavam a atenção do avião inteiro ali, mesmo ao meu lado, naquela senhora que se tinha sentido mal. Mas enfim, pronto. Pensaste que era um sonho, não? Estavas a sonhar. Olha, estava ele. Tu deves dormir bem. Quase. Deves dormir bem, tens um sonho Tem sono muito profundo, pesado, mas também é assim. profundo, Zé Luís. Eu não tenho esse problema de não dormir nos aviões. Eu durmo nas piores situações. É valeu. claro que normalmente é um sono um pouco ligeiro, mas isso ajuda-me bastante. E sempre sem químicos. Não químicos. Tomo nenhuma espécie Quem viaja de... muito acaba por A conseguir. química é mais fazer interessante quando isto, estamos acordados. É obrigatório, não é? Não. Washington, D.C. não é depois de Cristo. Sim. Então ajuda-nos a saber o que quer dizer este D.C. Então, DC é Distrito de Colômbia, District of Columbia, que é uma designação particular que esta área aqui de Washington e da cidade de Washington tem dentro do que são os Estados Unidos, né, que está organizado por estados, mas este District of Columbia não é um estado, é um distrito, não é, federal e que existe assim nesta forma desde a Constituição dos Estados Unidos. Porque a Constituição dos Estados Unidos é que delibera logo a Constituição desta cidade E foi de assinada aí. Washington. Exatamente. Sim, e Washington, de onde é que vem o nome Washington? De Do George George Washington, claro. Exatamente, George Washington, Primeiro um dos presidente. fundadores do país, o primeiro presidente e um dos redatores também da Constituição dos Estados Unidos. Agora que Claro, revemos hoje- a aula de história, Exato. que temos aula de história toda revista, e bem, o que é que estás a sentir pela cidade? Foi a tua primeira vez Olha, e foste mais vezes? Esta é já a minha terceira vez nesta cidade. Eu Isto, ainda me espanta, hoje em não dia é? Exato. já é muito difícil eu vir a cidades pela primeira vez. Não é? Isto parece aí aquela anedota do Deus que está em todos os lugares E tu também. e alguém que já esteve, não é? Ou que já esteve ou que está para estar. Exato, para Deus ir. está, tu já E- estiveste, não é? Exato. E aqui em relação a Washington há um aspecto muito curioso, não é? Que todos nós vemos esta cidade constantemente, justamente nas notícias, mas é principalmente o Capitólio, a Casa Branca, uma série de lugares. E por isso também eu quis fazer esta transmissão a partir aqui de uma das áreas reais da cidade. Neste caso estou aqui perto do Pond Circle, que é um dos centros aqui da cidade, porque efetivamente a cidade depois tem toda uma vida própria das pessoas que vivem cá, não é? Naturalmente, e claro, com ruas, com lojas, com todo Luís, esse tipo e de sei coisas também- que não são tão conhecidas. Sei também, fiquei a saber, não sabia, que não sei se é maior, mas uma das maiores bibliotecas do mundo está aí em Washington, com 35, eu vi sim. bem, milhões de livros. Sim, é a Biblioteca do Congresso e que é Extraordinário. um dos lugares que vale muito a pena visitar porque é monumental Está e anotado. na verdade é um dos lugares fantásticos. É a tal Biblioteca não do só para quem Congresso gosta que é uma de espécie livros. de arca dos livros que os americanos consideram mais importantes, não é? Ter um livro na Biblioteca do Congresso é um marco para um escritor, para um autor. Sim, e inclusivamente Falta eles lá têm algum livros teu. de outras Exato. línguas. Não, eu tenho livros na Biblioteca do Congresso. És maior, É verdade. Quantos tens? Na última vez que eu estive aqui em Washington, estive a participar num festival que aconteceu aqui no Kennedy Center, que também é um espaço muito emblemático da cidade,
e de escrita, e com escritores. Na verdade era latino-americano. E depois fomos à Biblioteca do Congresso e eles mostraram os livros dos escritores que estavam lá. E foi pronto, uma grande honra. É uma honra, repara, não é? Como vocês bem disseram, eles têm milhões e milhões de livros lá. Por isso, pronto, também Mas é sempre temos de uma honra, relativizar. é mesmo assim, apesar de serem milhões, mesmo assim um grupo Luís. restrito de livros. Exato, eu claro, confesso, é à eu escala confesso mundial, não é? que eu, pronto, fico contente, mas eu gosto mais quando os livros estão em bibliotecas onde são lidos, não é? Claro, claro. E aí em Portugal É mais onde simbólico. os meus livros não é? Estão em muitas bibliotecas e para mim é uma honra quando vou. Olha, vou-vos dizer aqui um pequeno detalhe que não tem nada a ver com Washington. Há uns meses estive em Beja, onde na biblioteca José Saramago de Beja tem um registro dos empréstimos que está mesmo nos livros, está lá escrito nos E já livros. foi emprestado quantas vezes um livro teu? Então fiquei tão contente a ver lá todos os registros que os livros lá tinham. Tinham muitos. maravilha. E enfim, isso eu acho que é o que dá mais grande alegria, objetivo. não é? Que os Claro. livros sejam lidos. Sim. Olha, dá-nos muita alegria a nós ter-te sempre a carimbar o teu passaporte. Sim, diz. Eu queria saber, porque assim, eu estou prestes a visitar Washington DC. É a minha Diz próxima- que vais para Diz DC. que é a minha próxima cidade, já tenho planeado, que dá-me assim 5 ou 6 sítios que não posso perder, rapidamente. Olha, o que não podes mesmo perder, o que eu acho que é mesmo essencial e que toda a gente deve visitar aqui é o complexo de museus Smithsonian. Porque aqui, não sei agora ao certo quantos são, mas são Eu faço, tu queres bastantes fazer museus, cada um dedicado a um tema e que são museus enormes e que são todos de entrada gratuita e que são realmente extraordinários, desde um dedicado ao espaço, outros dedicados à pintura, outros dedicados à história negra nos Estados Unidos. São múltiplos e são extraordinários. Depois, claro, todos aqueles lugares mais emblemáticos, e que para nós nos marcam, porque já os vimos tantas vezes, não é? Estava a falar do Capitólio. A Casa Branca é um pouco mais difícil de visitar, porque tal como o Capitólio tem de se marcar com antecedência. Mas dá para passar na em Casa frente, não é? Branca, Na Casa Branca tem de se marcar com muita antecedência e tem de se ter tem de se dar várias garantias. Mas sim, passar em frente já é marcante e depois existe toda uma vida à volta desses espaços que nós nem sempre vemos na televisão. No caso da Casa Branca, existem pessoas a protestar e a defenderem todo o tipo de causas, às vezes algumas bastante excêntricas. E depois, claro, também eu acho que é muito interessante ver um pouco da própria cidade. Essa cidade real de que falava e que também tem uma vida própria, porque afinal estamos aqui, não é, nos Estados Unidos. E já agora, a 1 hora daqui também eu acho interessante uma visita a Baltimore. Baltimore também é uma cidade muito curiosa, uma cidade que às vezes é falada pelos piores motivos, mas que na verdade também tem muitos motivos de interesse e fica Fica aqui só apontado, uma Zé hora. Luís. Obrigada. Muito obrigada. Abração. Beijinhos. Beijinhos. É sempre um abraço. gosto. Agora Abração. vou voltar a dormir. Vai para a Deus. caminha. Vai dormir. Até breve. Que tu tens uma barba